Senhora telespectadora, senhor telespectador, mais um programa Diálogo com Hamilton Werneck, trazendo hoje uma pessoa que tem toda a trajetória de vida marcada pela participação na vida social, na vida política de Nova Friburgo. Passou pelos sindicatos, vários, passou pela vereança e é pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Pelo menos é o que o entrevistador tem ouvido nas ruas, nas calçadas, que Cláudio Damião, que hoje está conosco, é pré-candidato a prefeito pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Muito bem-vindo. Eu queria saber, em primeiro lugar, se pré-candidato é fake news ou se é verdade, vontade sua, se o seu nome foi apresentado ao partido. Hamilton, primeiro agradecer a oportunidade de participar do programa, falar com os nossos telespectadores, né? Há uma expectativa muito grande com relação aos nomes que vão se apresentar para concorrer às eleições no próximo ano. Há uma certa fragilidade política em Friburgo, né? Uma necessidade de renovação e, de fato, meu nome está colocado como pré-candidato. As pessoas me param muito na rua, demonstram um carinho muito especial e uma expectativa de que essa proposta, né, que ainda a gente está falando em pré-candidatura, né, ela se consolide de fato no tempo real, no tempo certo, quando a Justiça Eleitoral permitir, como uma candidatura, se consolide nesse aspecto como um nome e se ofereça, né, eu vou estar me oferecendo aqui como uma alternativa viável, palpável, consistente para a gente mudar a política aqui em Nova Friburgo. Você é muito conhecido, não há dúvida. Mas, rapidamente, a sua trajetória, você começou pelo Sindicato dos Bancários? Sim, eu fui a primeira chapa de oposição à direção existente naquela ocasião que venceu a eleição em Nova Friburgo. O Sindicato dos Bancários, ele tem uma tradição e uma história muito bonita aqui em Friburgo, né, em razão do seu envolvimento em lutas históricas, né, lutou pela democracia, pelos direitos mais abrangentes dos trabalhadores, né? Nós resistimos ao processo de destruição dos sindicatos no período do regime militar. Tivemos aqui uma intervenção que foi, de certa forma, até branda, porque o interventor era um bancário, e era um bancário querido pela categoria, que preservou a estrutura do sindicato, né? Então sempre houve muita lisura, muita responsabilidade na condução desse trabalho sindical. Então nós ganhamos a eleição. Eu fui presidente por uns 10, 12 anos, um período até longo, né? Acho que me estendi demais. E depois disso concorri à Câmara Municipal por 3 vezes. A primeira vez eu fiquei por 23 votos para ser eleito, a segunda vez eu fui... Nessa época você estava no PT? Estava no PT. No PT. Fui muito bem votado, fui o terceiro mais bem votado na segunda votação. Depois houve uma mudança no número de vereadores, caiu para 12, eu fui reeleito. E muito bem votado também. Depois eu vim candidato a vice-prefeito e hoje estou aqui na condição de pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo, se assim Deus quiser e se assim a população de Nova Friburgo me permitir. E a TV está aqui aberta a todos aqueles que são pré-candidatos. Por enquanto eu estou sondando e procurando. Quem é que é pré-candidato? Eu ouço falar pelo menos em 8 nomes. E se de fato a pessoa assumir que é pré-candidato, eu vou convidar para vir aqui e aproveitar o espaço da TV, uma TV modesta, mas uma TV que tem uma penetração, sobretudo porque o povo está cansado de violência. Sim. E a Luau é uma TV cultural, é uma TV que relaxa quem está assistindo, então as pessoas se sentem bem. Né? Pelo menos é o que eu ouço na rua. Não, eu louvo essa possibilidade de dialogar com a população em torno de temas que são muito relevantes. A gente não pode desprezar que o processo político, ele decide a vida de muita gente. Ele Sim. decide, inclusive, se alguém vai viver ou vai morrer. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão da saúde no município. Sim. Né? Sim. Então tem envolvimentos políticos ali que muitas vezes decide se vai morrer ou vai viver. E eu posso depois falar disso ao longo do programa. Eu fiz a CPI da saúde, coisas assim que são verdadeiras aberrações. No período da tragédia, a gente fez a investigação com relação aos desvios de recursos da tragédia. Então a gente percebe
que é necessário ter uma ruptura com esse modelo que está já tão viciado, né? Apresentar uma nova estrutura, um novo conceito, respeitar as pessoas, respeitar a vida das pessoas. Uma vez numa entrevista, a Ilona Szabo dizia: no Brasil, conforme o CPF do local do nascimento, CPF não, CEP do local do nascimento, você pode definir que a pessoa vai ter em torno de 20 anos a mais de vida ou 20 anos a menos de vida. Hamilton, a gente tem que olhar o CPF, que é onde ela mora, e muitas vezes se olha o CEP, que é a discriminação social, é o preconceito que vem embutido em relações que são muitas vezes promíscuas. Não sou eu que tenho que decidir quem vai viver ou vai morrer, não é o vereador que faz agenciamento de atendimento à saúde. Quem tem que decidir sobre a vida, acima de tudo, a gente que acredita, né, é espiritualizado e tem uma religião, acredita em Deus e acha que Ele define a nossa existência. Mas Ele nos deu também o conhecimento, o arbítrio, né, a ciência, e a gente trabalha no sentido de resgatar e resguardar a vida das pessoas. E aí quem tem que decidir o atendimento prioritário, a organização da saúde, são os profissionais da saúde, sobretudo o médico. Agora, quando alguém interfere no meio disso e diz, não, eu vou botar fulano na frente porque ele é meu eleitor, a coisa não vai funcionar e nós vamos provocar gradativamente uma desigualdade e um desajuste no sistema de saúde. Engraçado que essa mesma estrutura é encarregada de desmontar e desestruturar a educação também. Quando você coloca na direção de uma escola uma pessoa que não tem competência para gerir uma escola, quando coloca numa secretaria de educação ou numa secretaria de Estado, ou no ministério, ou numa secretaria municipal, quem não tem a competência. Então, o que é que acontece? Toda essa estrutura começa a ficar carcomida com resultados desastrosos para o aprendizado. É dinheiro pelo ralo que vai para o rio mais próximo. Por isso que nós precisamos participar das atividades do município, seja através dos conselhos municipais, seja através das associações de moradores, dos grêmios estudantis. O jovem tem ali uma escola de aprendizado, de participação social, política, né? E, enfim, esse espaço ele deve ser ocupado pelas pessoas. Os conselhos são espaços fundamentais. Então, quando você fala de saúde, você tem o Conselho Municipal de Saúde. A sociedade deve participar. Quando você fala de educação, o Conselho Municipal de Educação em Friburgo é muito atuante. É importante que a sociedade participe dos conselhos. Isso legitima o processo democrático, ajuda a dar um novo rumo às políticas locais, favorece a fiscalização do poder público. A gente tem que lembrar o seguinte, as escolhas e as opções que nós fazemos, elas não se limitam ao voto. Além do voto, que é dado a cada 2 anos, continua. Você tem que continuar no processo de acompanhamento e fiscalização. Quando você perguntou da minha trajetória, só para complementar um pouco, eu sempre tive uma vivência política e social muito grande. Eu participava dos conselhos e sempre participei dos conselhos municipais. Eu comecei participando do conselho da Comissão Municipal de Emprego em Nova Friburgo, na época que o prefeito era o Paulo Azevedo. Você vê quanto tempo tem isso? E a gente discutia a instauração aqui de um Banco do Povo, que é um sistema de financiamento que aconteceu na Índia, que poderia fornecer pequenos valores, pequenos recursos através de empréstimos às pessoas que hoje são chamadas antes a gente falava de iniciativas privadas, né? Empreendedores. São os pequenos empreendedores, né? Que são palavras um pouco também perigosas, porque ele pode achar que ele é um empreendedor e que ele pode largar o emprego e muitas vezes ele dá com os burros na água e não consegue sobreviver. Mas se ele tem o apoio de um banco popular, um banco do povo, com financiamento praticamente a custo quase zero, as taxas de juros são muito baratas, ele começa um pequeno negócio e vai desenvolvendo com isso, ele desenvolve um processo de geração de emprego e renda. Se ele não gera emprego, ele gera renda para a família, a sustentação da família. Ele começa a movimentar a economia. Isso tem uma coisa fabulosa que aconteceu na Índia e que alguns locais, alguns países absorveram, em alguns municípios. A gente tentou isso aqui. O outro era o Cine, que era o sistema municipal de emprego. Hoje tem lá o balcão de emprego. Então nós tivemos várias iniciativas. Isso surge aonde? Surge na Comissão Municipal de Emprego. Participei de pelo menos por 10 anos do Conselho Municipal de Educação. Participei em alguns momentos do Conselho Municipal de Saúde. Participei do Conselho Municipal de Cultura. Isso dá frutos. Por exemplo, na minha participação no Conselho Municipal de Educação, eu fiz a lei municipal, você falou de direção de escola,
que obriga o município a realizar eleições para a escolha dos diretores. E está assim, já tira do governo municipal essa preocupação da nomeação e essas pressões todas que o secretário sofre, né? Geralmente da área do legislativo, para colocar a tal pessoa em tal escola, porque está perto do seu grupo de eleitores e por aí afora. Senhor telespectador, senhora telespectadora, primeiro bloco se encerrando, tivemos mais uma vez a oportunidade de conhecer quantas coisas Cláudio Damião tem feito através de uma continuada participação na vida pública de Friburgo. Não se afaste da telinha, porque agora vamos nos aprofundar mais, analisando Friburgo e as propostas que ele já começa a pensar caso seja eleito prefeito de Friburgo.